Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa oportunidade que Deus me dá de poder servi-lo junto de vocês e participar desse tempo, comemorando o aniversário da igreja e podendo fazer parte dessa história. Ainda estou engatinhando nessa história, né? Que ela tem 72 anos. Mas glória a Deus por essa oportunidade. E eu quero convidá-los então para a mensagem de hoje, que os irmãos e irmãs abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 35. Nós vamos ler essa história por completo. É uma única história no capítulo 35. Então, nós vamos ler o capítulo por inteiro. Com muita reverência, ouçam o que diz a palavra. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles, leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então foi falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, com os irmãos deles, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Então, pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo que nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra Jerusalém, contra esta terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo, eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho. Corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los.
E assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e a seus pais. Mas vocês não deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu. Mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram, chamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue falando aos nossos corações. É para Ele esse tempo. Que o Senhor esteja ministrando em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos no aniversário da igreja, mas hoje também é Dia dos Pais. Claro que quando eu estava orando e procurando a mensagem durante a semana para poder trazer nessa noite, não me veio à mente que era o Dia dos Pais. Mas Deus foi falando, e lendo esse texto, o texto saltou para mim. E eu ganhei um presentão. Não sou pai, mas ganhei um presentão. Não era por isso, né? A palavra saltou do texto. Glória a Deus. E eu anotei 4 lições. Mas não vou falar 4 não, porque é muita coisa, tá bom? Só vou falar 2 hoje. 2 só. E aí, conforme eu fui refletindo, ontem, quando eu completei a escrita do texto, eu falei, entendi, nesse texto tem aquilo que todos os pais gostam. É isso, olha que interessante. O que os pais gostam? De filhos obedientes. Agora sim. Então eu quero compartilhar com vocês sobre a história dos recabitas, filhos de Recabe. Eu estava lembrando, Recabe era o pai de todos, né? Ali já tem algumas descendências. Foi citado, por exemplo, o nome de Jonadab, que deveria ser filho ou neto, né? Já de Recabe. E aí, a gente lembra que leva o nome do pai. Eu fiquei pensando, né? Até comentei um pouquinho. Por exemplo, se fosse a família do Anderson, como que seria? Os Andercitas? Talvez, né? Talvez. Que outro nome aí, gente? Me ajuda. Um outro nome. Carlos Augusto, né? Vocês iam perguntar, né? Então tá bom, eu vou falar. Talvez Carlos Augustitas, né? Ou os Augustitas, apenas isso. Só para você entender que o nome do pai era o nome da família, né? Dava origem ao nome da família. Para a gente poder lembrar, por que está escrito aqui os recabitas, filhos descendentes de Recabe, ok? Então essa primeira parte aí para a gente poder entender. Olha que interessante, eles foram chamados para irem ao templo, porque eles foram exemplares. Em quê? Na obediência aos seus pais, né? Aos seus pais. No caso aqui, o porta-voz foi Jonadab, ele que foi o porta-voz, que deu uma instrução, um modo de vida para eles. Então, eles foram exemplo para Israel inteiro, um exemplo de obediência e fidelidade. Por causa disso, Deus os chamou, através da vida de Jeremias, para que eles pudessem ir ao templo. Mas eu gostaria então de falar com vocês sobre o exemplo deles, quantas lições, o quanto que esse exemplo acrescenta para nossas vidas. Vamos falar, primeiro fechando o assunto, qual era o exemplo dos recabitas? Obediência. Ok?
olha que lindo que está nesse texto. Eles foram obedientes ao ensino de seu pai. E Deus os honrou. Irmãos e irmãs, aquilo que era algo específico daquela família, algo de dentro de casa, uma instrução de dentro de casa, se tornou exemplo para todo Israel. Olha que lindo isso. Aquilo que a gente vive em casa é muito importante, porque o segredo da fé cristã está em casa. Viver a fé em casa. Tudo começa em casa. Testemunho cristão, conhecer, obedecer a palavra de Deus. A casa é o principal. Tudo começa no particular, no privado, e depois vai ao público. Que Deus nos abençoe, essa obediência aumente em nome de Jesus. Amém? Gente, olha só essa outra contribuição desse comportamento, né, dos recabitas. A instrução que Jonadab deu a eles tinha um sentido. A gente viu no versículo 6, foi lido, falou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos. E depois no finalzinho, quando a gente vê no versículo 7, quer ver? Ele fala no final: morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. Uma instrução do pai. E eles honraram o pai. Foi lembrado hoje de manhã, logo após o café, no estudo, o texto, o mandamento que tem promessa: honra o pai e a mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Então era desejo do pai ver que os filhos tivessem seus dias prolongados. Por isso que ele deu todas essas instruções. Agora, o texto traz para nós o seguinte: a orientação que ele deu tinha um propósito. E certamente ele foi inspirado por Deus. Porque vários tempos depois, os seus filhos, obedientes, seriam citados por Deus. Há uma pessoa que de repente nem sabia da rotina deles, Jeremias, o profeta. E eles foram citados como exemplo para Israel. Tinha uma bênção no versículo 7, a gente acabou de ver, para que seus dias se prolonguem. E Deus confirma essa bênção nesse mover profético de Jeremias. Isso é muito importante da gente ver. O pai falou, os filhos obedeceram, e Deus honrou a família inteira. Um exemplo caseiro se tornou exemplo para a nação. Que essa bênção venha sobre nós. Amém? Que essa bênção venha sobre nós. Muitas vezes, gente, nós filhos não entendemos o motivo do não de um pai. Depois que a gente vira pai e mãe, né, a gente começa a entender o quanto é importante dizer um não. Um não significa proteção, zelo, para que não se machuque, para que não entre numa fria. É proteção. Lá na frente vai ficar mais claro. Muitas vezes a gente não entende, porque mesmo que um pai e uma mãe cristãos falem, a gente acha que é exagero alguma coisa. Mas a gente precisa entender que Deus usa o pai e a mãe para poder instruir os filhos no caminho do Senhor. Amém? Cada pai e mãe cristão tem um dever diante de Deus, de ensinar aos filhos o caminho de Deus, ensinar a ser obedientes a Deus, ensinarem a abrir mão das suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Então, eu dou essa instrução, que a gente tenha, como filhos, sensibilidade para ouvir o que o pai e a mãe estão dizendo. Deus pode estar usando o seu pai e sua mãe como usou Jonadab. Amém? Amém? E aquilo que acontece em casa, no particular, pode ser exemplo para muita gente, como foi com a família dos recabitas.
Que Deus abençoe, essa palavra se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? De repente, ali Jonadab nem sabia qual seria o alcance da sua instrução. Pai e mãe, lembra que Deus é nosso maior aliado na educação dos nossos filhos. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Então a gente pode orar a Deus e pedir as orientações, as instruções. Pedir para Deus mostrar para a gente que de repente a gente não está vendo e que precisa ser tirado da rotina dos filhos. Nós precisamos orar. Nós podemos contar com Deus para a educação dos nossos filhos. Então aí, uma palavra para o pai e para a mãe sobre a orientação dos filhos. Nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Que Deus nos dê sabedoria para ouvi-lo, que Deus nos dê sabedoria para falar a sua palavra e que Deus dê sabedoria aos filhos para ouvir a instrução dos pais. Em nome de Jesus. Depois de ouvir as instruções, tudo ficou super tranquilo na vida deles? Não. Veio uma prova. Talvez ela não tenha vindo muito dura. Dura foram os babilônios aparecerem, né? E aí, os recabitas foram parar em Jerusalém para se proteger. Mas aí eles receberam um convite do profeta. Olha, o profeta está chamando todos nós para ir ao templo. Excelente! Quantas vezes, né, será que eles receberam um convite? Ou alguma família recebeu um convite desse tipo? Um lugar especial. E um convite feito pelo profeta. E eles ocuparam um lugar especial dentro do templo dos discípulos do profeta. Anã, que era o nome? Deixa eu ver. Não lembro o nome do profeta. Aparece aqui. Anã. Tudo bem. Maravilhoso convite, inspirador. E eles foram. Eles só não imaginavam o que aconteceria. Mas vem da parte do Senhor, isso dá segurança. Amém. E Jeremias também não sabia o impacto que teria a ação, mas ele agiu com obediência. Glória a Deus por isso. E a vontade do Senhor aconteceu. Sabe qual que era a vontade do Senhor? Que houvesse um testemunho, que os recabitas mostrassem que eram obedientes aos pais. O Senhor sabia que podia contar com os recabitas. Eles não iam falhar na obediência ao mandamento dos seus pais, do seu pai Jonadab. Amém. Glória a Deus por isso. Então, de repente, eles imaginando, né, Jeremias achando que está fazendo algo muito especial, que eles vão ficar muito contentes de tomar um vinho. Mas eu falei assim, não, a gente não pode beber, porque nós não vamos desobedecer aquilo que o nosso pai falou. Será que o pai dele estava vivo? Parece que não. São gerações, gente. São gerações que permaneceram neste ensino dentro da família. Então nós temos o seguinte, eu gostaria agora de lembrar um pouquinho do aniversário da igreja. Vamos voltar? As provas vêm para cada um, vêm para as famílias. As provas vêm para a igreja. Se a gente for pensar, 72 anos de vida em missão, quantas provas não chegaram para a vida da igreja? Como vimos com os recabitas, as provas são o que para nós? Oportunidades. Irmãos e irmãs, olha isso. Olha o que Deus ministrou no meu coração. Que as provas são oportunidades de testemunharmos e mostrarmos o que realmente é importante nas nossas vidas. Naquele momento era importante obedecer ao que o pai falou, permanecer fiel àquilo que estava por gerações na família. Para nós, quanto igreja, também é. E a gente pensa, né? Na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra do Senhor era passada de pais para filhos. E hoje? Também precisa continuar sendo. Precisa também, né? E nós precisamos estar fiéis àquilo que nós temos aprendido
a palavra do Senhor que foi passado de geração por geração. Quantas gerações na igreja? Quantos que a gente pode contar, hein? Nas provas a gente tem a oportunidade de mostrar o que realmente fundamenta a nossa vida, o que é base, o que é importante, o que fundamenta as nossas ações. Irmãos e irmãs, os recabitas resistiram à desobediência. Sabe o que significava aquela desobediência? Uma transgressão ao que eles aprenderam dos pais, o que o pai tinha ensinado para eles. Então, para nós também, somos chamados a resistir à transgressão. Com certeza, irmãos e irmãs, a igreja está firme porque permaneceu na palavra. O Senhor sustentou. Amém? O Senhor sustentou, é Ele que sustenta a igreja. Reafirmando aqui, nas provas, nós somos chamados a resistir à transgressão, ao erro, à desobediência. Somos chamados a permanecer firmes, obedecendo a Deus e a sua palavra. E haverá testemunho. E no testemunho haverá conversão de vidas. Amém? Que o Senhor possa usar a nossa vida no tempo de paz, mas nas tribulações também, nas provas, para que possamos testemunhar o que é realmente importante para nós, qual é realmente a base, o fundamento da nossa vida, em nome de Jesus. Nós aprendemos também aqui que Deus usou a obediência dos recabitas para mostrar a Israel que eles precisavam ser obedientes aos ensinos de Deus. Versículos 13 e 14, vamos ler? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre, de novo, vocês não obedecem. Irmãos e irmãs, obedecer os ensinos do Senhor é viver no centro da sua vontade. Amém? É o que o Senhor tem nos edificado, nos ensinado. Cabe a nós refletirmos o que Deus tem nos falado. E além disso, como temos ouvido as instruções de Deus, o que a gente tem feito com as instruções do Senhor para nossas vidas? Nós somos chamados a ter um compromisso, porque nós somos de Deus, Ele nos comprou. Amém? Não somos de nós mesmos, glória a Deus. Sendo do Senhor, Ele governa, Ele cura, Ele limpa, Ele trata, Ele fortalece, Ele cuida de nós. Glória a Deus. Estejamos livres na presença do Senhor, para Ele cuidar de nós. Amém? Tudo aquilo que a gente precisar. Com essa experiência nós aprendemos também que Israel não estava obedecendo a Deus, estava ignorando seus ensinos, inclusive começou a servir outros deuses, falsos deuses. Sabe o que aconteceu com isso? Como resultado disso, eles perderam a proteção de Deus e estavam sendo atacados pelo exército dos babilônios. Deus nos chama à obediência. Os recabitas foram obedientes a seu pai, Jonadab, e a bênção que estava no versículo 7, vamos lembrar ali? Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros, peregrinos. Eles receberam a bênção, está lá no versículo 19. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem para me servir.
Glória a Deus. Deus manteve ali, deu a resposta àquilo que era sonho de Jonadab. Houve confirmação. A vontade de Deus estava acontecendo naquela família. Glória a Deus, glória a Deus. Que a vontade do Senhor continue acontecendo na nossa família também, em nome de Jesus. E haverá vida longa na presença de Deus. Vale a pena a gente pensar mais um pouquinho em obediência. Quando há obediência a Deus, há comunhão com Deus, há paz, a convivência está pacífica. Desfrutamos da sua presença. E desfrutando da sua presença, temos proteção sobre os ataques do mal. Amém? Porque nós somos de Deus, e o que é de Deus, o diabo não toca. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando há obediência aos ensinos de Deus, a vida em santidade. É vontade do Senhor que sejamos santos, porque Ele é santo. Amém? Filho de peixe, peixinho é, não é? Sejamos santos, porque Deus é santo. Amém? Tá vendo como é bíblico? Veio antes, né? O ditado veio depois. Quando a santidade não se contamina com o mal, quando a obediência não se contamina e não põe em jogo, sabe o quê? A vida eterna. Amém? O Senhor nos protege. Não precisamos colocar em jogo, porque a obediência preserva a nossa salvação. A desobediência é perigosíssima. Que Deus nos dê sabedoria para buscar nele discernimento. Onde precisamos de correção. Amém? Busquemos no Senhor, não vivamos enganados. Vale a gente pensar, né? Quem está governando a nossa vida? O nosso Deus ou o nosso eu? Quem está governando a nossa vida? O pastor Reinaldo falou isso, né? Da carne e do espírito ontem. Ele não sabia, mas olha só. Eu vou citar um texto que ele citou ontem, eu vi várias concordâncias. Nós precisamos lembrar que a obediência também faz parte do ministério do Senhor Jesus. E ele disse em João: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vamos lembrar mais um pouquinho sobre obediência? O Senhor Jesus nos ensinou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, transborda os rios, mas a casa permanece. Glória a Deus. Sabe por quê? Foi construída sobre a rocha. 72 anos de vida e missão da Igreja Metodista Central em Cunha. Quantas tempestades chegaram aqui? Quantos rios transbordaram? Mas a igreja, a casa, permaneceu para a glória do Senhor, por causa da sua palavra ouvida e obedecida. Glória a Deus. Amém? Esse é o caminho. Esse é o caminho. E Jesus é o nosso maior exemplo. Lá em Filipenses a gente encontra que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Concluindo, eu falei que aprendi 4 lições, essa aqui seria a segunda, mas eu não vou aprofundar nela. A obediência dos recabitas trouxe um estilo de vida diferente. Você viu isso no texto? Para começar, a gente falou do vinho, de plantar vinhas, mas eles também moravam em tendas, tabernáculos, barracas. E se a gente lembrar, na história de Israel tem a festa dos tabernáculos, porque isso lembra que a vida é passageira aqui. E quem garante a nossa existência é o Senhor. Tabernáculos fala para nós de dependência de Deus. E Deus mostrou isso porque quando eles estavam no deserto, ficava fácil de entender. Eles estavam morando em tendas e dependiam em tudo de Deus. Hoje o tabernáculo é esse, né?
o nosso corpo de carne e osso. E a nossa dependência continua sendo de Deus. Amém? E o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Isso nos chama a confiança. Confiança. Ouvir a voz do Senhor e obedecer é bom, é o segredo da vida. A obediência dos recabitas trouxe um novo estilo de vida. E o estilo de vida cristão também é diferente. Nós vamos dizer não às tentações, amém? A tudo aquilo que queira fazer a gente desobedecer ao Senhor. Pais e mães, nós continuaremos sendo filhos e filhas obedientes de nosso Deus e Pai, amém? Filhos presentes, continuem obedientes ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. E lembra que o pai e mãe cristãos são tementes a Deus e têm o dever de te orientar na vida a partir da palavra de Deus. Sejamos obedientes. Concluindo, vamos só recordar. Os recabitas foram obedientes aos ensinos de seu pai, venceram a prova e por isso alcançaram a bênção de Deus. E Deus os usou como exemplo para todo Israel, uma nação. Começa a sonhar o que Deus pode fazer com a sua família. O que Deus pode fazer com o testemunho da sua família. Quantas vidas podem ser alcançadas. Deus espera isso de nós também. Que nós, quanto famílias e quanto família da fé, Igreja Metodista Central em Cunha, permaneçamos em santidade, em obediência, nesse tempo que é passageiro, tempo de peregrinação, para que vivamos a vida eterna na presença de Deus. Deus espera que a gente enfrente as provas em obediência, para que a gente possa testemunhar, ser exemplo para outras pessoas, mostrando o que é mais importante na vida: servir a Deus, obedecendo os seus ensinos. Que esse seja o nosso estilo de vida e que Deus nos abençoe na prática dessa palavra a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar? Santo Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada por este exemplo de obediência dos recabitas. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor fortaleceu em nós a compreensão dessa dimensão do alcance da obediência, Pai. Nos abençoe, Deus Santo. Cada um de nós, como filhos e filhas do Senhor, para obedecermos os Teus ensinos. Nos abençoe como família, cada lar aqui representado, cada filho e filha, abençoe na obediência aos pais, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a vida de cada pai e cada mãe, na instrução dos filhos, em nome de Jesus. Eles possam perceber a cada dia que o Senhor é o maior aliado para dar as instruções que precisamos, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude como igreja, permanecer firmes, obedientes aos Teus ensinos, para darmos testemunho e mais vidas sejam salvas. E como foi profetizado também, não me lembro se ontem à noite, acredito que sim, pelo menos mais 72 anos de vida em missão, o Senhor possa nos dar fruto do ouvir a Tua palavra e obedecer. Seja sobre nós a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar?